Diz assim comigo: Santo, Santo é Senhor. Porque essa é a resposta de quem vê, de quem vê-lo. A Bíblia diz que os anjos, a cada volta que davam no trono, diziam santo. Eles não tinham outra palavra, eles não tinham outra descrição. Santo, Santo, te amo, Jesus. Santo, 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 Santo. Esperança que se renova em nosso peito. Receba agora, receba Cristo, o que nós temos para você. Obrigado, Jesus, pela liberdade que nós ainda temos de se expressar. Obrigado pelo teu sacrifício que eu não me canso de agradecer. Obrigado. Se há algo em nós verdadeiro, puro, genuíno, recebe em nós. Recebe de nós a tua adoração. Recebe, porque tu és santo, santo, santo. Essa é uma música que não vai se calar no céu. É uma letra única, é um coro solene, é o canto de um som só. Santo, santo, santo é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Obrigado, Jesus. Obrigado. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Convido as crianças a ir para a sala da tia Tati. Levanta a mão, Tati. Se sintam abençoadas. Vão na paz. Sejam cheios da palavra, do conhecimento e do fogo. Amém? Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Fica de pé ainda mais um pouco, just a little bit. Quem me conhece ou está me conhecendo, eu sou um pouco extravagante, mas eu sou tradicional em algumas coisas. Para mim, a palavra de Deus ela tem que ser lida em reverência. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 10. Amém?
E diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Fala comigo, mais nobres do que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra do Senhor com toda a avidez. E ele em seguida diz o que é avidez. Repete comigo: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Como nós precisamos de crentes com avidez hoje. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo esperava, repete comigo, enquanto Paulo esperava, em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que encontravam-se ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Repete comigo: Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinais? Porque nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam e não falavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Repete por último comigo: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele ao qual eu vos anuncio. Fecha os teus olhos, por favor, só mais uma vez. Pai, obrigado. Eu não me canso de te agradecer. Talvez a gratidão será o pêndulo, o eixo, a pedra fundamental de toda oração de um coração que reconhece a salvação de Cristo em nós. Obrigado por cada dia, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado por cada um que aqui está, obrigado pela tua palavra que podemos lê-la, alimentar-se dela, beber dela. Obrigado por tão grande salvação. Gera em nós, Senhor, assim como cantado, um coração, Pai, um coração apaixonado pelo Teu nome, um coração sedento pelo Teu nome, um coração desesperado pelo Teu nome, um coração faminto pelo Teu nome. Dá-nos um coração de carne, não mais de pedra. Nós queremos pulsar, nós queremos bater em nosso coração, cada batida do nosso coração seja para Ti. Traz uma renovação de mente. E novamente, Pai, faço minhas as palavras de João Batista, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Espírito Santo, vem. Aliás, não vem, você já está aqui. Torna perceptível, torna clara, torna evidente a Tua presença aqui. Porque o nosso papel não é te chamar, é te revelar. Para todos sempre. Para todos sempre. Em nome daquele que era, que é
e que há de vir, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser, você pode sentar ou ficar de pé. Hoje eu quero começar uma série de mensagens, da qual eu costumo chamá-las de fundamento. Eu nasci e fui criado na primeira igreja batista de João Pessoa, Paraíba. E dentre outras coisas que eu posso dizer que aquela denominação, aquela confissão de fé me acresceu, foi o zelo pela palavra. Defeitos tem como todas as outras. Hoje eu costumo dizer que eu sou uma mistura de batista com assembleia, né? Batisbleia. Mas na verdade eu não sou nem batista nem assembleano, eu sou do reino. Interessante quando o anjo aparece para Josué, e Josué estava na guerra, e na guerra havia as milícias, cada tribo tinha sua bandeira, sua cor. As 12 tribos, elas se identificavam, e era fácil a identificação delas facilmente no meio de campo de guerra, pelas cores e pelas designações de cada uma, como por exemplo, o rei Davi, a qual se expressava através de um leão. Mas do nada me aparece um anjo para Josué, e esse anjo chega para Josué, e a primeira coisa que Josué pergunta, no linguajar de hoje, é de que igreja tu é? Porque Josué pergunta, de onde tu vens, de qual tribo tu vens? Em outras palavras, ele estava perguntando, de qual igreja tu és? Tu crês em Calvino, tu crês em Armínio? De qual tribo tu és? E o anjo diz, não querido, você não entendeu ainda, eu não venho de uma tribo, eu venho de um povo. Eu venho de um lugar onde todos nós somos um. Eu venho do céu. Eu vim de lá, não pertenço a uma tribo, eu venho em nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje é que nós estamos aqui em nome do Senhor, porque denominação nenhuma vai nos levar para o céu. Cada uma tem algo a crescer, cada uma tem algo a nos ensinar, seja nas suas falhas e acertos. E por que eu estou te falando isso? Eu nasci espiritualmente de uma experiência totalmente mística e que muitos não iriam acreditar. Eu fui batizado no Espírito Santo jogando videogame. Fiquei 14 horas desacordado no chão. Depois de lá minha vida mudou por completo. Mas se tem algo que eu tenho entendido nesses últimos dias, pergunta para mim o que? É que todo pregador que se preza, ele tem que ser fiel e relevante. Fiel é fiel à palavra. Nós temos que ser fiel à palavra. A palavra. Querido, eu pulo, eu bato cambalhota, eu faço o que você quiser, mas se tiver na palavra. Isso é ser fiel. O problema de hoje da igreja é que ela fica pregando ideias e tentando achar um texto para afirmá-las. Não, nós temos que extrair ideias do texto e não procurar texto para afirmar ideias. E uma outra coisa é relevante. O que é a relevância? É aplicar um texto antigo no mundo que se chama hoje. Porque talvez a maior falha hoje nossa como liderança é que nós somos preparados, forjados e capacitados com habilidades para alcançar um mundo que não existe mais. Então, para mim, a fidelidade e a relevância é tudo. Amém? Então, o que eu estou fazendo hoje é nada mais ser do que fiel e relevante. Eu peço 10 minutos do seu tempo. Aliás, não é 10 minutos do seu tempo. É 10 minutos acrescidos ao seu tempo. Para que a gente possa caminhar nesse contexto do texto. Para chegar aonde eu quero te comunicar. Hoje eu quero pregar sobre o Deus desconhecido. Repete comigo, Deus desconhecido. Aquele a qual eles adoravam, mas não conheciam. O contexto se trata
na cidade de Atenas. Mas interessante é que nós estamos falando de Paulo. Segundo todos os historiadores e segundo a própria Bíblia, o maior bandeirante das missões antigas, o maior paladino da fé, o maior evangelista, o maior pregador de todas as eras da igreja, apóstolo Paulo. Segundo ele mesmo fala em Gálatas 1,14, ele desde pequeno ele se destacava entre os seus. E aonde ele se destacava, pastor? Atos capítulo 22, versículo 3 diz que ele não frequentava qualquer seminário teológico. Era um seminário teológico criado aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hilel, ou seja, era Harvard espiritual da época. Nós estamos falando de um menino que desde pequeno arrazoava nas escrituras. Segundo ele mesmo fala, sua presença era frágil, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Mas de palavras ele era poderoso, persuasivo. Nós estamos falando de Paulo. Aqui nesse texto, é um dos seus principais sermões. Ele tinha acabado de passar por Tessalônica, que no capítulo 17, no versículo 2, diz que Paulo era de uma desenvoltura intelectual e espiritual tamanha que ele arrazoava no meio do Areópago, ou seja, era o lugar onde os filósofos iam para filosofar, para discutir. Paulo chegou lá e ele arrasou nas escrituras, ao ponto que eles ficaram enciumados. No versículo 6 diz, chegou aqueles que têm transtornado o mundo. No versículo 11 ele chega em Bereia, porque ele havia sido expulso de Tessalônica pela sua poderosa, fervorosa exposição do Evangelho. O problema é que hoje a gente não é mais perseguido pela nossa exposição do Evangelho, o nosso testemunho acerca da ressurreição. Nós somos perseguidos pela falta dele. Nós somos perseguidos pela falta de identificação das pessoas de Cristo em nós, esperança da glória. O profeta antigamente ele morria pelas pedras, não, hoje ele é morto pelas palmas. Porque nada tem matado mais a voz profética do que o glamour, do que a fama, do que as palmas. Nada tem gerado mais perseguição do que a falta da exposição das Escrituras e não pela exposição dela. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, prega a palavra, viva a palavra, manifeste a palavra. Paulo foi expulso porque ele estava pregando a palavra. Chega em Bereia, ele encontra crentes que a Bíblia diz que eram crentes de toda a avidez, ou seja, eram nobres. Eu fico imaginando Paulo pregando e estavam lá, segundo a Bíblia, eram mulheres de boa fama, eram mulheres famosas lá. E eu imagino Paulo pregando e eles lá consultando segundo a lei, porque ainda não tinha um canon como a gente tem hoje, não tinha a Bíblia. Eles estavam lá consultando segundo os profetas. Eles estavam lá, fala-me mais um pouco. E eles conferiam, tem base, então deixa eu avançar. Fala-me mais um pouco, não, tem base, então deixa eu avançar. Entenda uma coisa, querido, Jesus não mandou Pedro mergulhar sobre um mar de ideias, ele mandou Pedro andar sobre a palavra. Eu vou repetir. Jesus não mandou Pedro mergulhar sobre um mar de ideias. Ele mandou Pedro andar sobre a palavra. Jesus, és tu sim, vem! E ele disse, sobre a tua palavra eu irei. Só existe um modo da igreja avançar nos dias de hoje, é palavra. Não pula no mar de ideias, querido, mesmo que te cause arrepio. Não, o evangelho não veio para te arrepiar, veio para te matar, para que você seja transformado em imagem e semelhança dele. Sobre tua palavra eu irei. Vem, Pedro, vem. Jesus não fazia nada que não estava escrito. E
por algum motivo lá em Tessalônica, os tessalônicas, eles ficaram tão incomodados, tão enciumados, porque Paulo acabou com eles na escritura. Eles foram até Bereia para mandar perseguir Paulo. Os discípulos se reuniram e disseram: a gente tem que mandar ele para fora. Mandaram ele para Atenas, versículo 16. Achavam os discípulos que eram algo somente para fugir de uma perseguição. Não, Deus tinha um plano. Muitos de vocês está que nem Davi. 1 Samuel capítulo 17. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas. E o pai chega: Davi, vai levar comida para os teus irmãos que estão lá na guerra. Naquela época, segundo o contexto bíblico, ir levar comida para parente na guerra era como se fosse um dia de feriado. Era como descansar, ir num domingo num shopping, numa praia. Era onde você colocava a sua melhor roupa e se encontrava com os outros parentes. Era o dia que os soldados estavam descansando da batalha e eles comiam uma comida diferente, uma comida traga de casa, uma comida levada de casa, uma comida peculiar, caseira. Era o dia em que eles se sentavam e se alimentavam uns dos outros para o próximo dia que viria de batalha. Então Davi não estava indo para a guerra, Davi foi descansar, foi bater um papo. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá, havia um homem gritando: não tem homem em Israel. Em outras palavras, os discípulos achavam que estavam mandando Paulo para um descanso. Não, mandaram um leão para a cova. Talvez você esteja aqui hoje porque achou que veio descansar, ouviram uma palavra de ânimo. Não, eu não vim te animar, eu vim mexer com o teu espírito para que você se remexa, para que você se posicione naquilo que Deus te levantou. Existe um gigante para derrubar. Mandaram Paulo para Atenas achando que ele ia descansar. Não, mandaram um leão no meio dos deuses. Atenas era a capital do saber humano. Era a terra de Péricles, Aristóteles e Platão. Era a capital da filosofia, era a capital das artes. Não era qualquer lugar. Era o centro mundial da filosofia. Mas também era um lugar de extrema idolatria. Porque a razão sempre vai nos prostrar um ídolo que nós rejeitamos adorar. Interessante, né? O lugar mais racional do planeta Terra era o lugar de maior idolatria. Um filósofo do século I, chamado Suetônio, disse que havia mais de 30 mil imagens de deuses lá. Você já imaginou? Você estava andando na rua e esbarrava: opa, desculpa, não era gente, era um Deus. Um outro filósofo da época, chamado Diógenes, ele estava caminhando à noite nas ruas de Atenas com uma lâmpada, uma lamparina da época. E uma pessoa chegou para ele e disse: Diógenes, o que estás fazendo? Ele diz: eu estou procurando por um homem nessa cidade onde só tem deuses. Era um lugar de idolatria extrema, eminente, vigente, mas lançaram um leão com o espírito inconformado num lugar onde ele não iria se conformar jamais, never. E a Bíblia diz que o espírito que estava em Paulo se inconformou, gerou uma inconformação nele. Ele disse: eu não vou calar, eu vou começar a pregar e é agora. E ele começa a discutir. No versículo 18 a Bíblia diz que ele se discutiu mediante a revolta com filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, eles nasceram com um homem chamado Epícuros. E em resumo, para que você entenda o contexto, para você sentir a preciosidade desse texto, Epícuros, ele pregava que não existe amanhã, só existe o agora. E a frase mais famosa dos epicureus é: coma e beba, pois o amanhã não existe. O sentido da vida é o prazer. O sentido da vida é curtir a vida, seja intenso, viva tudo que você possa viver. Ele também pregava a ausência de dores. Nós não podemos sentir dores, não existem dores.
interessante, aí eu abro um parêntese, a Bíblia diz lá no sermão escatológico em Mateus e em Lucas, que Jesus disse que quando ele voltar será como os dias de Noé. E ele classifica os dias de Noé como comiam e bebiam e davam-se em casamento. Jesus sabia do que estava falando. Quando ele falava comiam e bebiam, era uma frase extremamente conhecida da época dos epicureus. Em outras palavras, ele estava dizendo: na época, na hora em que eu voltar, as pessoas só irão querer saber de viver a vida, de ter prazer na vida e não mais carregar a sua cruz. Vai ser um evangelho que as pessoas vão dizer: ganhe, 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 não perca. É isso que Jesus estava dizendo quando ele se refere comiam e bebiam. Ou você acha que Jesus soltava uma frase sem causa e sem efeito? É esse tipo de evangelho que ele está encontrando, é esse tipo de evangelho que tem origem lá na Grécia, que diz: viva, Deus quer te dar o melhor. Não, querido, Deus já te deu o melhor, e se chama o céu. E Paulo discute com isso. Esse é o tipo de espírito que eu acredito que está em nós. Ele se revolta em face a essa ideologia. Um dia eu fui pregar numa conferência que eu nem sabia o nome. Às vezes eu caio nessa, aperta aí que tá. Eu me lembro que eu usei essa frase umas 10 vezes. O melhor de Deus, não. Já viu aquela música? O melhor de Deus está por vir. Já viu? Quem já viu? Não está por vir. Já veio. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. O melhor de Deus já veio. A segunda classe ideológica que Paulo discute são os estoicos. Interessante que o estoicismo ele nasce com Zênon. E ali nasce a filosofia ética, da razão, do logos. E ele diz o seguinte: nós estamos designados a viver um destino que é cego e que é fatal. Ou seja, aquilo que nasce torto, morre torto. Aquilo que nasce errado, morre errado. É um destino cego e fatal. Para aqueles que gostam de estudar mais, será ali a origem da predestinação e do calvinismo? Já viu aquela música brasileira, né? Quem sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É a síndrome de Gabriela. E olha o que é que Paulo responde: eu vim pregar a Cristo e a ressurreição. Aí você lê esse texto e faz: que legal, Paulo está pregando Jesus e a ressurreição. E interessante que os gregos naquela época, eles acharam que Paulo estava falando de um casal de divindade, que Jesus era o homem e a ressurreição era a mulher. Mas por quê? Pergunta para mim, por que Paulo pregou sobre Jesus e ressurreição? Porque ele estava debatendo contra os epicureus e estoicos. Ou seja, ele injetou ressurreição nos epicureus. Em outras palavras, ele está dizendo: ei, ele ressurgiu, ele ressuscitou, existe um amanhã. A vida não só é o agora. O amanhã é real. Ele mesmo fala lá em 1 Coríntios 15:4 que a ressurreição de Cristo é penhor da nossa ressurreição. Em outras palavras, quando ele prega a ressurreição, da qual os gregos não aceitavam, porque eles achavam que era regressão, a alma voltar para o corpo, ele estava dizendo: querido, existe um amanhã, e você deve viver preparado por ele. E quando ele fala Jesus, fala comigo, Jesus. Se eu posso resumir tudo que Jesus significa na minha vida, eu resumo numa palavra: esperança. Você sabe por que João recitou João 3,16? Quem sabe? Levanta a mão. Era anos 70. Todos os apóstolos estavam mortos. Todos. Paulo degolado, Tiago jogado aos leões, Pedro, alguns dizem crucificado de cabeça para baixo. Tertuliano, o imperador romano, vem e destrói o templo de Jerusalém. Imagina você, todas as bases da sua fé foram destruídas.
foi a maior diáspora do povo judeu. A Bíblia diz que todos eles começaram a fugir e abandonar a fé. João, velhinho, estava lá na ilha de Pátmos. Chegaram para João: João, você precisa fazer alguma coisa. As pessoas estão fugindo. Os romanos estão matando um a um. Você precisa fazer alguma coisa. Sabe o que é que João escreve? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus Cristo, esperança da glória. Não vivam como só existe isso hoje. Ele é real, Ele está vivo. Não se importe se você morrer, se seu irmão for morto, se sua esposa for degolada. Ele veio, Jesus veio, morreu por cada um de nós, para nos dar vida e vida eterna. Então não pregue Jesus como se não houvesse esperança. Era isso que João estava dizendo: Jesus morreu, então há esperança. Aí eu vou correr no versículo 22, ele diz: eu vejo que vocês são religiosos demais da conta, mas eu quero pregar a um Deus ao qual vocês adoram. Fala comigo: ao qual vocês adoram, mas não conhecem. Um Deus desconhecido. Fala comigo: Deus desconhecido. Eu vou dar uma pincelada nisso aqui, que eu não consigo pregar sem te dar o contexto. Sabe quem é um Deus desconhecido? A gente pode poetizar, a gente pode liberar a revelação profética, como eu vou fazer, mas o Deus desconhecido é uma história narrada há 400 anos atrás. Há 400 anos atrás, anterior a esse tempo que Paulo estava ali, houve uma praga em Atenas. A peste negra já tinha matado 1/3 de toda a população. Eles apelaram para Zeus, e Zeus não veio do céu e curou. Eles apelaram para Hera, e Hera não veio do céu e curou. Aí alguém disse: existe um profeta numa ilha chamada Creta, na região de Quinos, chamado Epimênides. Vai lá e busca ele. Tito capítulo 1, versículo 12. Quando Paulo envia Tito a Creta, ele fala de Epimênides. Chegando lá, Epimênides olha para aquilo e diz: sei bem o que é isso. Eles disseram: o que é que a gente faz? É o seguinte: vocês estão em pecado, e isso é resposta à ira de Deus com o pecado, com a idolatria de vocês. E o que é que a gente faz? Faz o seguinte: pega um carneiro sem defeito, imola e sacrifica, e deixa um outro ir. Eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? A praga cessou. A praga cessou. Eles ficaram tão atônicos que eles disseram: Epimênides, diz o nome desse Deus, porque nem Zeus, nem Hades, nem Poseidon conseguiram nos livrar dessa praga. Epimênides disse: nem eu sei, eu só conheço ele, mas não sei o nome. É um Deus desconhecido, por isso que eles botaram lá um altar ao Deus desconhecido. Mas aqui eu abro um parêntese. Quando você tem apenas gratidão e reconhecimento com Deus, sem relacionamento, Deus não passa de um altar de idolatria desconhecido do seu coração. Eles tinham crença. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: o que não adianta só crer, porque o diabo também crê. É isso que Paulo está falando. Vocês reconheceram, vocês fizeram um altar, mas não tinham intimidade. Reconhecimento sem intimidade vai construir um altar de idolatria para uma entidade da qual você não conhece, mas serve. Esse é o Deus desconhecido, e Paulo fala: é esse Deus que eu quero pregar. É esse Deus que vocês prestam culto, que vocês gastaram tempo fazendo uma imagem, mas não conhecem, não têm intimidade. Pergunta para mim: que Deus é esse? Paulo começa dizendo no versículo 24: é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Essa é a pedra básica de todo o cristianismo, de todo o evangelho. Repete comigo: Deus criador. Paulo começa dizendo: Deus é criador, cara. Como assim criador? Deus criador. Imagina, ele está no meio da filosofia. Ele está no aerópago, o lugar onde as pessoas iam discutir e debater. Ele diz: ei, esse Deus aí, ele é criador dos céus e da terra.
Salmos capítulo 90, versículo 2 diz: Ele era antes de tudo. Quando Jó achava que era alguma coisa, no capítulo 45 ele diz: Jó, onde tu estavas quando eu criei todas as coisas? O próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 10, só existe um Deus Criador, e Ele criou todas as coisas, só existe um Deus. Um Deus. Efésios 4, 5, só existe um Deus Criador. Se tem algo que você precisa entender, que Deus é Criador, fala comigo: Criador. E por que Paulo fala Criador? Naquele contexto, porque é dali que sai, ali era o ventre, o berço de toda a filosofia que rejeita a intervenção divina em detrimento da responsabilidade humana. Ou seja, é ali que nasce a ideia, o idealismo do evolucionismo. Em 1859, um homem chamado Charles Darwin, observando a adaptação das espécies, escreve o livro A Evolução das Espécies, e ali nasce o evolucionismo. Por que eu estou te dizendo isso? Entenda uma coisa, vou voltar a dizer, nós somos uma geração de crentes e cristãos preparados, capacitados e habilitados para alcançar um mundo que não existe mais. Os meus pais no seminário, eles aprendiam sobre espiritismo, sobre macumba, para debater. Você sabe qual é o nosso principal inimigo hoje, além da sua carne? Qual é o principal inimigo do cristianismo hoje? Razão. Razão que tem matado, que tem enterrado. Mas é uma razão que tem um filho chamado que evolução, que nega a criação de Deus. Aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, foi proibido pregar sobre o criacionismo. E agora no seu colégio, no colégio dos seus filhos, se não for cristão, está lá ensinando que o seu filho veio do macaco, do cine. Deus Criador, Criador dos céus e da terra. Porque o mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que a criação de Deus revela claramente o seu poder, a sua divindade e a sua eternidade, pois os céus declaram a sua glória e a obra do firmamento às suas mãos. Deus Criador. Era isso que Paulo estava dizendo. Não, querido, nós não viemos do nada, Deus criou. Deus criou. Existe uma linha científica que hoje o evolucionismo se transformou em cosmologia. Richard Dawkins e o Hawkins, que é os dois ETs, né? Eles dizem que o universo ele veio de uma explosão. E que antes de você ser macaco, você era uma ameba. Aí tem um cunhado meu que agora, graças a Deus, ele é católico. Eu vou te dizer por quê. Porque é melhor católico do que não acreditar em nada. Ele era pastor, virou ateu, agora é católico. Já já ele chega lá. Nada contra os irmãos católicos, tá? Aí toda vez que eu ouvia, eu dizia: fala, Chita. E ele dizia: fala, Barra. Eu com muito prazer recebi o sopro de Deus. Mas toda vez que eu me encontro com ele, eu fiz: e aí, como é que tá a Chita? E o Tazan? Eu não estou vendo pelo em ti. Eles dizem que nós somos criados de uma evolução, ou seja, as espécies evoluíram. Rejeite essa mentira, dizendo que Deus é Criador dos céus e da terra. A pergunta que eu faço para todo evolucionista é: onde está aquele ser humano, aquele animal, aquela existência entre o macaco e o homem? Ninguém nunca jamais achou. Se o ser humano evoluiu, onde está o meio termo? Refute, discuta. Querido, eu tenho um espírito profético, eu gosto de pregar debaixo de revelação, lá baixada da pulga, da rajada. Mas nós precisamos hoje ser uma igreja preparada. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: estejam prontos para defender a razão da vossa fé. Aí por isso que tem muita gente que fica lá quicando para um lado, quicando para o outro, solta fogo, mas chega um cara ali, ó, com razão, não dá um dia, e ele não crê mais em nada.
Porque nada vai te segurar mais do que a palavra. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tem uma outra coisa, só para te dar conhecimento. Uma coisa que eu acho maravilhosa se chama adaptabilidade da terra. Fala comigo, a terra é adaptável, ou seja, eu posso viver aqui. Diante das trilhões de galáxias existentes, a terra tem um ambiente totalmente propício para que você viva. Eu detesto cobra e aranha. Aliás, eu tenho um pouquinho de aracnofobia. Dá pavor. Mas se você tirar a aranha, vai gerar um desequilíbrio no ecossistema, e isso se chama sintonia fina. Existe uma sintonia fina que não pode ter sido gerada pelo caos, porque o caos não se organiza, ele traz a desorganização da organização. Se você tirar a aranha, vai gerar um caos. Se você tirar a cobra, vai gerar um caos. Existe uma teoria científica que diz que se as abelhas sumirem do planeta Terra, a Terra em 10 anos ela entra em colapso e se destrói. Porque todas as coisas cooperam. Existe um design, existe um ser inteligente por detrás disso que se chama Deus, Criador. Todas as coisas elas estão interligadas. É perfeito, é lindo. Quando você vai para o clima, a Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus. Aí eu vou dizer uma heresia minha. Aí tu corta aí. Existe um eixo de inclinação de 23 graus da Terra. Eu acho que foi a queda de Satanás. Deus deu a tapa nele lá de cima, ele caiu e inclinou a Terra. Amém? Tamo junto. Eu queria ir lá, Deus dizendo assim, para de me, vem cá. Pum! Porque a Bíblia diz que nós fomos criados depois da queda. Ou seja, a queda do Satanás lá gerou uma terra adaptável, porque se não houvesse essa inclinação de 23 graus, os extremos congelariam e o eixo seria consumido em fire, em fogo. Deus é lindo. E haveria invasão das águas. Isso é lindo. Existe um doutor chamado Marshall Nirenberg, que ele codificou o nosso código genético. Sabia que em você tem mais de 3 trilhões de células? E que a cada dia eles vão descobrindo, agora a célula ela foi dividida em nêutrons, prótons e elétrons. Sabe o que é que eu penso? É a marca, é a digital de Deus lá em Gênesis 1. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque a menor partícula do homem ela tem 3 partes: nêutrons, prótons e elétrons. É Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. 3 trilhões. E depois que ele codificou, ele disse que cada célulazinha tem 1,60 m de código DNA. Ou seja, dentro de você tem 112 trilhões de extensão de código. E há 3 anos atrás, um cientista disse que a melhor maneira de interpretar a leitura do código genético é transliterando para o hebraico. Uau! Deus, Criador dos céus e da terra, porque até a natureza declara quem Ele é. Paulo diz em Romanos 1:20 que a natureza revela o seu poder, a sua divindade e o seu caráter. A primeira coisa que Paulo diz é Deus Criador. Na segunda, ele está ali debatendo e caminhando e correndo. No versículo 26, no versículo 25 e 28, ele diz: ele não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá a vida. Fala comigo, ele que dá a vida. A respiração, e o que é que diz aí no versículo 25? E tudo mais, diz comigo, tudo mais. O Deus que Paulo está falando é um Deus também provedor. Fala comigo, provedor. E sabe qual é a maior provisão de Deus? Além das suas finanças, além do ar que você respira. Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória.
só existia um destino: inferno, caos, castigo. É isso que Paulo diz. Mas quando eu vou para o capítulo 5 de Apocalipse, eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio Apocalipse, meu corpo fica estremecendo, eu oro em línguas, eu pulo, eu solto fogo. Aí quando você chega em Apocalipse capítulo 1, João vê Jesus de uma forma que ele nunca tinha visto, ele fez: epa, ele morreu como cordeiro, mas agora não, ele está diferente, ele tem olhos como quem chama de fogo, ele agora é um leão. E a Bíblia diz que ele vê Jesus de uma forma tão poderosa que cai com o rosto em terra. Nos primeiros 4 capítulos ele fala às igrejas, ele tem uma revelação do trono no capítulo 4, mas no capítulo 5 ele começa a ter temor. Fala comigo: temor. E a Bíblia diz que ele começa a tremer. Ele diz que o pavor tomou a sua alma, porque ele diz que viu um trono, e sobre esse trono tinha aquele que julgava. Romanos capítulo 14, versículo 10, 1 Coríntios 15, 10, 2 Coríntios 5, 14, fala do trono do julgamento de Deus. A Bíblia diz que ele olhou para aquele trono e ele se encheu de temor, porque havia na sua mão um livro escrito por fora e por dentro, falava de juízo. E ele disse ainda, houve uma voz que disse: ai daquele que não estiver escrito no livro. E houve uma outra voz que diz: quem irá por nós? E ele caiu com o rosto em terra e chorou. E disse que um dos anciões se levantou e disse: não temas, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o cordeiro, venceu o mundo, e ele é digno para tomar, ele é digno para pegar esse livro das mãos, ele é digno. No versículo 8 diz que o céu inteiro adora: digno é o cordeiro de receber toda a honra e glória e poder. É esse Deus provedor que Paulo está falando. Ninguém jamais poderia salvá-lo, ninguém jamais poderia tomar aquele nome. Deus provedor. Deus olhou para o céu e disse: não tem jeito, eu preciso ir e morrer por eles. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu não era íntimo de Deus. Eu tinha um altar a um Deus desconhecido. Quantas pessoas têm um altar a um Deus desconhecido em casa? Até o dia que eu estava assistindo A Paixão de Cristo no cinema, e me veio um temor, eu comecei a chorar naquele cinema. Eu disse: Deus, me perdoa porque eu não tinha entendido tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Paulo diz: tão grande salvação o Senhor nos deu. E eu me lembro, eu tive uma fase muito difícil na minha vida. Eu passei 3 anos bem perturbado. Eu virei skinhead, batia nas pessoas no meio da rua. Teve um dia que tinha 36 chamadas da polícia para me pegar. 36. Já saí no principal jornal da cidade, primeira capa, porque eu e meus colegas, a gente tinha espancado um menino no meio da rua. E sabe qual era o meu nome, Júnior? No jiu-jitsu era maníaco da chave de roda. Porque eu só me lembro que eu olhei para aquele menino, peguei a chave de roda no carro e ri, e não me lembro de mais nada. Eu só me lembro que 4 horas da manhã eu estava sentado no hall do meu prédio, todos os meus amigos em volta rindo e dizendo: cara, tu é o cara mais maluco que eu conheço na vida. Tu é o cara mais perturbado que eu conheço na vida. Eu falei: por quê? Ele: cara, tu batia no menino com a chave de roda e ria. No meu kimono tinha uma chave de roda salpicada de sangue, risos. Eu não me lembro de nada, eu estava totalmente possesso. Mas eu me lembro nesse dia que a polícia me parou numa operação policial. Eu estava embriagado. 5 horas da manhã eu parei no sinal e dormi. Acordei de 8 horas da manhã, uma pessoa batendo assim e me esculhambando: o que é que tu está fazendo aí?
Mas nesse dia eu fui lanchar. Eu estava sentado numa cadeira, e às 5 cadeiras tinha um irmão, que eu acho que era de Assembleia de Deus, eu não sei. Ele começou a olhar para mim com os olhos penetrantes, como que chamas de fogo. Eu comecei a ser chacoalhado por dentro. Ele lá de longe, ele disse: irmão, posso ir até aí? Eu falei comigo mesmo na hora, eu fiz: esse é o pior dia para ouvir a palavra de Deus, cara, porque eu conhecia a verdade. Eu disse: vem. Ele se sentou, me deu um folheto, eu fiz folheto, não rola. Eu estava ali, Deus falou comigo: meu jovem. Eu fiz: falou o quê? Que eu vou descer para a cadeia, porque eu acabei de ter 36 chamadas da polícia, porque eu passei o dia batendo em gente na rua. Ele disse: não. Eu estava ali, meu coração começou a bater e aquecer, e disse: vai até lá, porque ali tem um Paulo, alguém que era um perseguidor, mas eu vou fazer um vaso para minha honra. Deus tem um chamado com você, jovem. Eu comecei a chorar: não pode, é impossível, não. Esse é o Deus provedor, aquele que diz: não, você não merecia, mas eu vou em teu lugar. Porque o primeiro Adão disse: a culpa é dela. O segundo diz: não, a culpa é minha. A culpa é minha. Esse é o Deus provedor. Não se trata apenas de Ele pagar as suas finanças, não. Se trata dEle ter tomado o teu lugar. Tomado o teu lugar, ter morrido por ti, mesmo antes de te conhecer. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, que o amor de Deus foi provado quando Jesus morreu por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta ele: aleluia. O Cordeiro venceu. Ele tirou sobre ti todo o jugo. Ele diz em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que vós tenham vida, e vida em abundância. Quando ele fala vida, ele está falando vida em todos os sentidos, psico, bios e zoe. Ele está dizendo: eu vim restaurar o teu corpo. Porque a salvação, ela é tridimensional. O teu espírito foi salvo quando você aceitou Jesus. A tua alma está no processo, segundo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, 3, salvando, está se salvando. Mas o teu corpo, por mais que esmureça, por mais que o tempo destrua, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, por mais que o meu corpo seja esmurrado todos os dias, naquele dia a 7ª trombeta tocará, e nós seremos transformados juntamente com Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluia. Lindo. É o Deus provedor. Ele venceu a morte, Ele tomou teu nome, Ele tomou teu nome das chaves do inferno. Ele disse: eu venci. Esse Deus que Paulo está falando, um Deus que te provê, o que te dá todas as coisas, é o Deus da ressurreição, é o Deus da salvação. Paulo diz no versículo 19 de 1 Coríntios 15: se a nossa esperança se resumisse a essa vida de todos os homens, nós seríamos os mais tristes e fadados ao fracasso. O que é que ele está falando? O Deus criador, o Deus provedor também é o Deus da ressurreição. Fala para você: Deus da ressurreição. Haverá um amanhã, querido, porque Ele criou, te salvou, e Ele está criando um lugar para você. Ele está lá preparando um lugar. João capítulo 14 diz: ainda há
um lugar, existe um lugar, existe uma casa que Ele está preparando para você. As últimas palavras do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, pobre, falido, o maior pregador, o maior plantador de igrejas, não tinha ninguém lá para acariciar, para acalmá-lo. No versículo 6 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas ele mesmo diz: alegre eu entrego o meu corpo. Filipenses 1:20 ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ressurreição. Colossenses capítulo 2 versículo 3 diz: vivam de acordo, olhem de acordo, andem de acordo com os olhos para o céu. Existe um lugar, existe uma hora onde todas as coisas cessarão, onde a trombeta tocará e nós o veremos como Ele é. Existe um amanhã. Fé, escute, fé não é uma garantia de que você vai viver todas as coisas na maior maravilha na terra, não. Sabe o que é fé? É a fornalha de Daniel. Deus não livrou eles da fornalha, mas disse: eu entro lá contigo. Vem, eu entro contigo. Isso é fé. Um filósofo tcheco do século III chamado Václav Havel, ele diz: fé não é a certeza de que as coisas vão melhorar, mas é a convicção de que vai valer a pena. Vai valer a pena todo o sofrimento. Vai valer a pena permanecer fiel lá e dizer: não, eu não vou me vender, eu não vou me corromper. Naquele dia, Apocalipse capítulo 22 versículo 12 diz: e eu voltarei para o meu povo com o seu nome escrito, com o seu galardão em minhas mãos. Eu sou Deus galardoador do meu povo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendo muito com Pedro e Jesus. Jesus diz: Pedro, vem. Está falando de fé, sobre andar sobre a palavra. A Bíblia diz que Pedro anda. E ele começa a olhar para as circunstâncias. E Pedro era pescador. Se ele teve medo da tempestade, não era qualquer tempestade. E quando a fé dele começou a falhar, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Querido, porque o Deus da ressurreição, Ele só te exige uma coisa: fé. Mas naquilo que Ele te exige, Ele ainda te assiste. Porque quando a tua fé falhar, o amor vai estar do lado dizendo: vem, te levanta. Porque quando a fé falhar, o amor estará com suas mãos estendidas do lado dizendo: vem, vem, eu te assisto nas suas fraquezas. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito Santo, Ele intercede por nós, Ele assiste por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que são gemidos inexprimíveis? No grego diz que é uma língua não compreensível e que não existe nem nos céus e nem na terra. Porque o salmista diz que das profundezas o Senhor te chamou. Os gemidos inexprimíveis de Deus é muito mais do que a voz de fé. É as profundezas do seu amor nos chamando para fora. Vem, eu sou o Deus da ressurreição. Eu te assisto na tua fraqueza. Quando você falhar, não se preocupa, querido, a minha mão vai estar lá do lado. Vem, 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 anda. Papai está te chamando. Papai vai te levar. Anda, mas Deus, eu falhei, eu não cumpri tua palavra. Não se preocupa. O meu amor, ele vem das profundezas, nem céu nem terra conseguem compreendê-lo. Aquilo que o Espírito Santo geme em mim por vós. É o Deus Senhor da ressurreição. Fala comigo, quarto, Deus Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor. Paulo diz: Ele é Senhor. Interessante que aquela época era uma época de Césares romanos. E quando Paulo usa a palavra Senhor, ele está falando Kyrios. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não somente é Senhor do céu como os deuses gregos, eles só atuavam no céu. Paulo está dizendo: não, esse Deus que eu sirvo, Ele atua na terra. Ele é Senhor. Fala comigo, Jesus além de Salvador é meu Senhor. Sabe qual é o contexto que Paulo está falando de Senhor?
é o contexto do escravo. 1 Coríntios 7 é o contexto do escravo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Em outras palavras, ele está dizendo: eu te criei, eu te dou o fôlego de vida, eu sou o Deus provedor, eu te prometo a ressurreição, mas eu também tenho um chamado. E que chamado é esse? Paulo diz, Romanos 1:1, eu, Paulo, escravo de Cristo. Sabe o que era um escravo? Quando Paulo fala sou escravo de Cristo, ele está falando escravo da orelha furada. Era um escravo que ele recebia a sua carta de euforia, mas por ele ficar tão grato com o Senhor, ele pregava a sua orelha na porta e fazia um furo para dizer: não, eu não sou mais escravo agora do jugo da lei, eu sou escravo por opção. Na lei você era obrigado, mas em Jesus você faz isso espontaneamente, por gratidão. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14, eu faço tudo o que faço. Romanos 1,14, ele diz, eu sou devedor do evangelho, eu preciso pregar toda hora. E ele responde em 1 Coríntios 5,14, por quê? Porque o evangelho dele me constrangeu. O que eu faço agora é espontâneo. O que Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo, não mais agora por uma obrigação que se eu não for, Deus vai vir do céu e vai me matar. Não, é porque eu preciso. Existe algo que precisa ser preenchido dentro de mim, em servir a Ele, em agradar a Ele. E quando ele se remete aos romanos, existia uma colocação especial de escravo em Roma, porque ser escravo de Roma era um título que você comprava com dinheiro. Atos capítulo 22, versículo 45, quando Paulo está lá apanhando, ele diz, parem de bater, porque eu sou romano, não de comprar o título, mas de nascimento pelo Pai. E ele conclama isso em Atos 26, ele diz, me leva para Roma, eu tenho direitos romanos. Quando César naquela época, ele conquistava uma cidade, e ele voltava para Roma, na frente iam os seus soldados, na frente ia César com sua coroa de louro, as pessoas batendo palma, e lá no fundo, iam aqueles que sobreviveram à conquista daquele rei, acorrentados e com seus corpos cheios de marca, muitos deles, segundo os historiadores, sem membros do corpo, mas segundo o próprio historiador Flávio Josefo diz, com um sorriso em sua boca. Imagina, olhando para aquele esplendor todo. Mas como assim, cara? Ele destruiu tua vida, ele tirou tudo que você tinha. Por quê? Porque naquela época era melhor ser um escravo de Roma do que um liberto no mundo. Quando Paulo escreve lá e diz, eu sou escravo de Cristo, ele está dizendo, cara, eu possuo no meu corpo as marcas do Evangelho. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele veio do céu, conquistou a minha terra, tirou tudo que eu tinha, títulos, diplomas, posses. Eu possuo as marcas dessa conquista, desse reino no meu corpo. Mas eu prefiro ser um escravo por amor dele do que um liberto nesse mundo. É o Deus Senhor e Kyrios. Alguém está me entendendo aí, por favor? E então reina aqui. Cada um de nós tem uma história para contar, marcas no corpo. Porque ir até Jesus não vai te custar nada, mas seguir a Ele vai te custar tudo. Por isso que Paulo escreve em Filipenses, a carta da qual ele mais menciona a alegria. No capítulo 3 ele diz alegrai-vos, é um verbo no imperativo, ele está dizendo não importa a circunstância. E ele não escreve aquela carta na praia, ele estava preso 24 horas por dia. E segundo ele mesmo diz,
Em 2 Coríntios capítulo 16, ele recebia uma quarentena de açoites mais um, e escrevendo: alegrai-vos, alegrai-vos, viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, acorrentado 24 horas. Esse é o Deus Senhor. Aleluia! O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o Deus desconhecido. Aleluia! Viver é Cristo, para mim morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, em ti, Senhor. Para mim viver é Cristo. Para mim morrer é lucro. Para mim viver é Cristo. Então reina aqui, então reina aqui. Reina em mim, reina em nós. Reina, reina, e então reina aqui. Reina em mim, reina em nós. Reina, reina aqui. E para encerrar hoje, próxima semana eu continuo. O Deus desconhecido. Paulo diz que esse Deus não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a respiração. Paulo diz que esse Deus te criou para um propósito.